Mariana Marques é uma empreendedora cultural que vem deixando sua marca na cena criativa de Fortaleza. Fundadora da AUE Feira Criativa, ela transformou uma ideia simples, reunir artistas e marcas locais em espaços públicos, em um dos eventos mais pulsantes da capital. Mariana acredita que a cidade deve ser vivida de forma coletiva, acessível e afetiva. Dona de ideias que materializam pensamentos, Mariana assume a linha de frente de vários outros projetos. Essa pluralidade forma uma corrente que une ideias diversas, mas que levam para o mesmo objetivo: valorizar o que o Ceará tem de mais autêntico, sua gente, sua arte e sua capacidade de se reinventar. O Entre Assuntos está no ar. Eu vou introduzir essa entrevista com muito carinho e com muito afeto, porque essa pessoa que está aqui ao meu lado é um acontecimento da natureza. Mariana Marques é um turbilhão de emoções, uma pessoa de realizações, um ser humano incrível. Eu teria aqui 1 hora para falar sobre Mariana Marques, porque eu tenho e tive o privilégio de conhecê-la mais de perto. E ela traz para o nosso Ceará, para a nossa região, muito valor em ser, em existir, em acontecer. Então eu queria muito fazer essa introdução dessa forma para que vocês que nos acompanham possam ter uma ideia, e muitos aqui já têm com certeza, porque ela tem um espaço já consolidado aqui no nosso estado, na nossa região, mas eu queria trazer essas palavras de carinho, porque ela é tudo isso e muito mais. Seja muito bem-vinda, Mari, ao Opinião e ao Entre Assuntos. Obrigada, querida. Estou muito feliz de estar aqui. Não dá para fingir que eu não lhe conheço, não dá para fingir que eu não estou emocionada, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei lisonjeada e fiquei pensando, né, o que é que pode vir dessa conversa tão importante e tão esperada, acho que pelas nossas almas, né? Assim, pelo nosso corpo, pelas nossas almas. E é muito gratificante para mim estar aqui e muito bom conhecer esse lugar que é a sua cara. Obrigada, Mari. Então a gente vai começar falando, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas eu queria começar falando sobre algo que está muito no teu DNA, que acho que é um projeto de vida, que é a AUE, né? E ela traz para todo mundo que vê, que visita, que observa, uma coisa muito forte, que é a valorização do fazer regional, né? Do empreendedorismo ali autoral. Fala um pouquinho da AUE, Mari, dá um breve resumo aí da história, fala no momento atual, o que é que vocês estão fazendo aí nessa feira, que é esse acontecimento. Então, são muitas coisas, né? Eu acho que eu sempre fui muito ligada ao que é local, né? Tive a sorte de ter uma mãe e um pai que olhavam para o que era local, desde a comida, o vestir, o falar, né, o ler, o ouvir. Então eu fui criada numa casa muito fortalezense, né? A comida do almoço era puramente fortalezense, né? O jeito de se portar era fortalezense. Então eu fui criada daquela forma, por que não dizer cearense, né? E quando eu fiquei adolescente, Elbinha, eu acho que eu fui entendendo isso racionalmente. Eu sou desse lugar, eu gosto disso, é isso que me faz ser eu, né? Fui colocando isso na escrita, eu fui colocando isso no meu trabalho. E aí em 2018, depois de ter algumas tentativas de empreender, de ter trabalhado em muitas empresas pequenas, de ter tido muitas experiências com varejo também, eu acho que eu criei uma coragem, sabe, assim, veio uma coragem que eu não sei explicar de onde foi, mas assim, é a hora de fazer um evento em um lugar público, que era a minha vontade inicial. Se eu dissesse para você que eu queria ter uma feira, eu tô mentindo. Eu queria ter uma grande festa que misturasse tudo e que fosse tudo, né? Que fosse feira, que fosse festa, que tivesse um palco, que tivesse música, que tivesse oficina, que acolhesse pessoas de 0 a 100 anos, que fosse acessível. Então era um sonho muito grande para um capital muito pequeno, para uma equipe quase nula, em termos de número, né? Mas veio essa vontade, foi em junho de 2018, eu tinha na época 2 outros sócios que me ajudaram a fundar essa ideia, e nós vínhamos de uma situação que tinha começado ainda em 2014, que era uma experiência num veículo de comunicação, onde eu pude criar uma feira, nesse veículo de comunicação, que se chamava Feira Massa, a feira que eu criei. E aí eu pensei, bom, já não estou mais nesse veículo,
Mas esse know-how, ele tá comigo, né? Eu gostei, eu faço uma coisa que eu fazia uma coisa que eu gostava, que eu não tem aquela história que diz que você tem que trabalhar com o que você ama e não trabalhará nem um dia, né? Trabalhará mais do que um dia, né? Porque você vai ficar tão 24 horas por dia. Horas. Né? Então eu pensava, bom, eu sempre fui da feira, eu sempre fui do regional, eu sempre fui da festa, eu sempre fui do espaço público, agora é a hora, vai acontecer. E aí a gente começou com 40 expositores na Praça das Flores, em dia 18 de junho de 2018. Era pequena, eu lembro que o investimento inicial foi R$10 mil emprestados para pagar em 5 de 2000, e a gente fez um acontecimento, uma enorme festa. Eu me lembro que minha mãe chegou lá e ficou com o olho brilhando, e eu olhei para ela e pensei, tá com o olho brilhando, é isso, vai acontecer. Né? E ela disse, minha filha, foi você que foi que montou isso, o que foi que aconteceu? Como foi isso? E você pediu a quem para estar aqui, né? Então eu pensei, bom, isso é uma validação para mim importante. E aí o tempo foi passando, de 2018 para cá muitas coisas aconteceram, a gente pode conversar especificamente sobre algumas, mas para resumir, a cidade amou tanto a AUE, acolheu tanto a AUE, que a gente virou 140 expositores dos 40 e virou um grande rolê, uma grande festa. Saiu em veículos nacionais como uma grande festa no espaço público. E, Elbinha, toda festa no espaço público cobra seu preço de manutenção, de exploração do que é um bem que precisa ser cuidado mais do que a sua casa, porque eu tenho mais cuidado com o chão da Praça das Flores do que com o chão da minha casa. No final de semana que eu tô lá. Eu tenho mais cuidado com o poste da Praça das Flores do que com a luz da minha casa. Minha luz pode queimar, mas se eu puder ajeitar a luz daquele poste, eu vou ajeitar. Então, quando eu olhei, tinha saído do meu controle. Tinha ficado mais preocupante do que bonito. E aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Meu sonho foi tão acolhido, ele virou uma coisa tão grande que agora eu tenho que diminuir. Eu não admitia. Então, isso é da minha personalidade. Eu estiquei a baladeira até o elástico vir até aqui. Até as pessoas não terem onde fazer xixi, elas não terem onde beber, a bebida acabar, elas levarem os coolers de casa e deixarem meia tonelada de vidro para eu recolher. Os expositores reclamarem porque as pessoas, às vezes, faziam algum ali consumo de álcool mais exagerado e tropeçavam nas coisas que eles estavam vendendo. E aí a gente deu uma parada esse ano para poder voltar ao focada no empreendedor, focada na economia criativa, focada no que ela precisa ser focada. E eu precisei acalmar meu facho, como diria meu finado pai, e tornar a parte da festa, a parte do rolê, um pouco mais, baixar os batimentos por minuto, sabe? Sim. Respirar. Então agora a gente está investindo num show que é mais instrumental, que é mais calmo, que é mais adulto, por que não dizer, mais dissociado do consumo do álcool. Seria ali um pano de fundo, digamos assim, né? Uma ambientação ali gostosa, trazer ali aquela coisa cultural mais como um toque. Como um toque, como uma coisa que é muito importante, que é muito rica da cultura, mas como uma coisa que está ali para que o expositor possa brilhar e não para ofuscar o expositor, né? E engraçado que as pessoas diziam, um dia a festa vai engolir a feira, e eu dizia, bora ver. Porque a Mariana é festa, né? A Mariana é festa, né? Bora ver. Agora eu tô aqui tentando organizar o coreto de novo. Mari, me fala um pouco sobre essa tua relação com a AUE. Ela tem... Eu acompanho muito o seu trabalho, então eu vejo que você é realmente bem focada nas regras, no que pode, no que não pode. Quem pode estar lá tem que ter um sentido, tem que seguir alguns critérios. Essa sua posição, né, a posição administrativa da gestão desse negócio, seria para ter realmente essa curadoria muito forte, você conseguir dar palco e dar luz para quem realmente muitas vezes está ali no escuro? Eu acho que Eu acho que, assim, é duro, Elba, você pegar um empreendedor que quer muito entrar na AUE e você vê que o produto dele não foi feito para estar ali,
né? E que você precisa despertar nele a vontade de criar. Porque o que é que tem que ter ali na Away? Criadores. Eu não preciso que você faça a camiseta com as próprias mãos, que você vá plantar o algodão, beneficiar o tecido, mas eu preciso que aquilo seja um produto original. Foi feito na serigrafia, a malha foi comprada, ok, mas saiu de que cabeça, né? Então eu preciso que aquilo seja o suprassumo do que é criado no Ceará. Eu diria Fortaleza, mas eu tenho um expositor do Crato, que vem esse mês, então não posso dizer Fortaleza, tem em municípios da região metropolitana. Então aquilo tem que ser o suco da economia criativa. Por isso que eu foco no criador. Eu vou dizer que não tem revenda na Away? Tem, porque tem uma conta para fechar. Então, em algum momento, quando a economia desaquece, você põe uma revenda para dentro, como eu tenho os revendedores de prata, que são muito bem-vindos e queridos e maravilhosos. Mas eles, inclusive, olham para o lado e pensam, eu tenho que criar. Por que eu não crio um pingente autoral? Por que eu não crio um colar autoral? Por que eu não faço uma collab com outra pessoa, né? Um trabalho de colaboração. Então, eu estou sempre na insistência, eu e Sinara, que somos do comercial, estamos sempre na insistência de encontrar uma curadoria que prestigie o criador, né? Que prestigie o artesão, que prestigie o designer, que prestigie o inquieto, que está ali para criar uma coisa que não existe, que está ali para criar uma coisa que saiu da cabeça dele, né? Esse é o pulo do gato. Né? Maravilha. E a Away teve aí um recorte bem interessante, que foi interessante e socialmente importante, que foi na pandemia. Você fez um movimento muito bacana, a Away do Amor. Fala um pouco sobre isso, Mari. Eu entendo que os seus projetos, eles estão sempre conectados com o social, com a pessoa, com o fazer. Isso é muito claro na tua própria imagem, no teu próprio existir, digamos assim. Fala um pouco sobre a Away do Amor, como foi para você, né? Que eu penso que foi uma experiência emocional muito forte também, pessoal, daquele momento, naquela situação em que o mundo vivia. Então, você me conhece há muitos anos, né? Imagine eu presa. Imagine eu dentro de uma casa, um apartamento de 64 metros quadrados, e eu não podia descer, né? Com um marido que trabalhava no hospital e que eu fazia ele tomar banho antes dele entrar em casa. Então, eu não aguentei aquilo dias, né? E imagine que a natureza do negócio que eu tinha, que era o que me mantinha viva, em pé, funcional, com saúde mental em dia, era a natureza da convivência, de misturar as respirações, de misturar os suores, de estar no meio da rua, de sentir o ar puro, de olhar para a cidade, e de repente tudo aquilo me foi tomado. E aí, eu recebi um telefonema, é sempre um telefonema, né? Vai mudar a sua vida. Um telefonema que pode ser uma mensagem do WhatsApp hoje em dia, né? Porque eu nasci em 82 e vou falar de um telefonema. Mas eu recebi um telefonema e era da Marina Araújo, que é uma amiga que é chefe de cozinha, e ela disse, amiga, queria tanto fazer uma feijoada para entregar na rua domingo, eu tô muito inquieta. Vamos me apoiar nisso? Arruma uma cozinha para eu cozinhar? Me ajuda. Arruma aí uns quilos de feijão. E eu disse, bora, né? Como foi? Ela disse, não, já fiz hoje 4 marmitas, se você visse a cara de quem recebeu. Aí começamos, aí ligamos pra Manu, que era a dona do Mar de Rosas. Manu, me empresta essa cozinha. Aí o restaurante fechado, ela disse, tá bom, empresta. E aí Marina ligou pra Clarice, Clarice, bora cozinhar comigo. E que até você a conhece, Clarice Machado, sim, que também é chefe, professora de gastronomia. Clarice, me ajuda, Clarice, vou, ainda levo mais gente. E aí foi assim, primeira vez começamos na cozinha do Mar de Rosas, muitas coisas aconteceram até conseguirmos entregar 8.000 refeições por semana e distribuir 50 toneladas de alimento. Nossa, foi muito, muito bonito, enriquecedor. Foi um exercício de olhar para uma cidade que não tinha o direito de estar trancado em casa, porque alguns não tinham casa para estar trancado. Foi um exercício de olhar para quem dependia de uma comida feita porque não tinha o dinheiro para comprar o gás, porque fazia o mingau da criança na vela. Foi a possibilidade de ver de perto uma coisa que eu só conhecia no jornal, de ter um dado que eu nunca esqueci. Que uma vez eu vi no jornal, 70.000 pessoas em Fortaleza vivem abaixo da linha da pobreza com, sei lá, R$1 por dia.
na casa inteira. E eu olhava para aquilo e eu não conseguia nem me relacionar com aquela informação, né? Então, eu me achava muito fora da bolha. Eu me achava muito... eu convivo com gente de todo jeito possível. E não tinha nada a ver com isso, né? Não era assim. Naquele dia, naquele momento, naquela situação, foi que eu vi, de fato, que Fortaleza era aquela para a qual eu não trabalhava na feira, né? Nossa, muito forte. Muito forte. Para mim foi muito forte. E foi transformador. Eu nunca mais deixei de atuar assim em instituições, né? Hoje eu sou voluntária em alguns lugares. Tem um projeto muito bonito, que é o projeto da padaria artesanal, que é da Lu Alckmin, que a gente conseguiu implantar 2 padarias aqui, uma no Instituto Metamorfose e outra no Instituto Pensando Bem, que é uma instituição que eu vi nascer, junto com a Oi do Amor, na pandemia também. Então, isso foi uma coisa que transformou minha vida de uma forma que nunca mais eu consegui não fazer isso, sabe? Sair para trabalhar e voltar. Mari, você tem uma característica que hoje é muito assim importante que a gente fale sobre. A gente vive hoje num mundo de explosão tecnológica, de desconexão muitas vezes, e você usa a tecnologia e as ferramentas que ela proporciona de uma forma muito inteligente, conectando. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque acho que é uma reflexão importante no mundo atual, né? Assim, é possível esse avanço, essa explosão tecnológica, essa coisa toda, não tem mais volta, né? É um caminho sem volta. Porém, você consegue usar essas ferramentas de uma forma, unindo ali bom humor, porque você tem essa coisa desse bom humor. Às vezes você está ali, eu mesma às vezes estou ali, vou lá dar uma olhada na Mari para eu ver aqui o que é que eu vou... E o seu posicionamento é muito natural, ele é muito autoral, né? E aí você traz essa conexão com as pessoas através de redes sociais, através dessas ferramentas todas, afastando um pouco esse outro lado tão obscuro que existe nesse mundo virtual também. Fala um pouco como você se sente sendo esse instrumento que usa essa tecnologia dessa forma. Primeiro que os seus óculos, ao me ver, são muito lindos e muito, muito bonito você dizer isso. Não tinha pensado nisso, mas tem uma amiga que é psicóloga, Fabiana, que ela estuda a infância e a adolescência, e ela diz que a tela, o excesso de tela na infância, né, ele pode gerar uma dificuldade de empatizar e, consequentemente, criar um adolescente que é pouco empático, que é facilmente entediável, que não é criativo, que é pouco resiliente. E ela fala muito sobre os malefícios da tela. E é muito importante a gente pensar sobre isso o tempo todo. E agora você me traz esse outro olhar, né? Que é um olhar que... Como é que a gente faz para desconstruir a ideia de que a tela é o ponto antípoda da empatia? Como é que eu tô na tela e mesmo assim eu consigo ter empatia por quem tá do outro lado? Num tempo de tanto hate, né? Inclusive, recentemente eu entrei no TikTok e passei a experimentar isso, né? Que coisa louca, né? O hate. Muito. É um ódio gratuito, né? Anteontem era a pessoa, sou palhaço, e eu pensando, gente, de onde eu venho, que é o Instagram, não tem isso, né? O que é isso? Quem é essa pessoa que me odeia? Por que isso, né? Mas tem essa parte de que a tela, ela desincentiva, tem essa palavra? Tem? Como é a palavra? Sim, sim. Ela desincentiva a compaixão, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar a compaixão. A gente precisa trabalhar a identificação, né? Se você acha que eu faço isso, eu já estou feliz. Mas eu acho que é um gesto muito natural. Às vezes meu marido diz, precisa gravar uma história desse momento? E aí eu digo para ele, precisa não, mas eu quero. Precisar eu não preciso. Mas eu quero dividir isso, eu quero mostrar isso, eu quero mostrar que isso é possível. Esse recorte me interessa mostrar. Né? Essa sua fala traz muito o que eu enxergo também no seu movimento enquanto AUE, enquanto outros projetos inúmeros que a gente vai já falar sobre, porque é como se abrisse portas, várias portas ao mesmo tempo, né? E você mostra para as pessoas de uma forma muito natural o que é simples. É simples, não é tão complexo assim, né? E você traz muitas análises
econômicas, políticas, de assuntos sérios, de uma forma muito simples de comunicar. E eu já tinha te falado isso lá no passado, Mariana, você tinha, na nossa época lá atrás, né, que ainda não tinha essa explosão de internet, eu lembro que eu dizia, você tem que ter um programa na TV Diário, eu até citava, você tem que ter um programa, porque você tem esse dom da comunicação. Eu acho que parte muito desse lugar, Mari, as coisas que você tem construído. Né? E quando eu ressalto isso é porque a sua posição hoje, eu sei que você no fundo tem essa consciência, ela tem um impacto talvez muito maior do que o que você até projetou lá atrás, né? Porque os seus projetos nascem de sonhos, de ideias, de vontade de fazer, mas eles conseguem escalar num nível assim assustador. Quantas pessoas são impactadas por isso, né? É aquela artesã que, poxa, eu vou expor, eu vou ter um lugar, e de repente chega alguém e olha para o produto dela e diz que maravilha, e ela se enxerga maravilhosa a partir daquele momento, né? Então, assim, é muita coisa que mexe ao redor. Né? Então, assim, eu penso que esse lugar da comunicação, muita gente fala, né? Ah, porque a comunicação está se perdendo, porque os veículos tradicionais vão morrer, porque... E tem o chat GPT vai não sei o quê, né? Tem um pouco dessa coisa louca, porque a gente está lidando com uma coisa relativamente nova e que avança muito rápido, que muda muito rápido e que o nosso próprio cérebro, a nossa própria função cerebral não consegue acompanhar. Né? Ontem eu assisti uma palestra super interessante da necessidade que a gente tem de desintoxicar mentalmente, porque são tantas informações numa velocidade tão grande que a gente não tem condição neurológica de filtrar e absorver. De processar, né? E aí o que é que acontece? A gente vai engolindo aquilo involuntariamente e vai criando ali várias camadas, né? Por isso que as pessoas estão tão inquietas, tão sobrecarregadas, cansadas, enfim, todos esses problemas que acontecem hoje, tanta gente com problema emocional, mental, enfim, porque realmente é muito bombardeio. E tão jovens, né, Albina? E tão jovens. Então, por isso que eu trouxe essa nuance aqui para a nossa conversa, porque é possível também você remar contra a maré mesmo, entendeu? E fazer a coisa acontecer de uma forma mais natural. E aí é você se perceber, que eu queria entender como é que você enxerga isso, porque você vive nesse movimento, né? Nessa coisa. E como é que você consegue? Aí agora a pergunta, né? Depois desse discurso, a pergunta, como é que você consegue? Fazendo tudo mal feito, é como eu consigo. Porque são muitas coisas, né, Mari? Aí tem a Catarina Mina, que é uma marca, é o mundo, assim, é o mundo. A Catarina Mina é o incrível, mundo. né? Que traz muito, assim, da essência do que é a nossa arte autêntica, né? E para além disso, eu acho que a Catarina Mina, ela criou um marco. Muita gente, até nós mesmos, cearenses, nordestinos, associava ali, não, é artesanato. Não, é um crochêzinho. Não, minha mãe faz, minha avó e tal. No mercado tem. E de repente, eu acho que foi um movimento inverso, que as pessoas de fora colocaram os holofotes ali e disseram, nossa, isso é incrível. Né? E aí fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa construção, dessa mudança de mentalidade, que o nosso produto, o nosso fazer, ele passou a ser algo realmente valioso como ele é, e a ser reconhecido primeiro lá fora e depois aqui dentro, e como é esse processo aí que você acompanha tão bem. Assim, eu acho que a gente é a soma de todos os dias que a gente já viveu, né? Então eu tive muitas sortes, uma engatada na outra, né? Assim, muitas bênçãos, muitas sortes. Primeiro, eu fui criada numa casa que não tinha muita porta, né? Meu pai dizia uma frase que era assim, a porta daqui de casa não tem dobradiça, que era o jeito dele dizer que a porta não fechava nem abria. Não tinha porta. Então, pessoas chegavam, pessoas saíam, não se sabia se ia almoçar 5, se ia almoçar 6, se ia almoçar 7. Então, sempre fui criada nesse movimento de gente, e era a coisa que eu mais gostava. Era de estar cercada de gente, e entendi, depois de muitos anos de terapia, que esse era o meu principal trabalho. Era juntar pessoas, era unir pessoas e muitas vezes fazer matches, sabe? Assim, um grande Tinder. E às vezes o povo diz, tu é muito alcoviteiro. Eu digo, eu tenho que ser, se eu tô enxergando aqui, se tá aqui, se eu tô vendo o estagiário perfeito pro mentor, então a namorada perfeita pro namorado ou pra outra namorada, por que eu vou ficar parada, né? Então, juntar gente é o que junta, eu acho que todos os meus trabalhos. Menos um que eu vou já contar que eu tô trabalhando sozinha e tô também gostando, porque tá dando um balanço. Então, todas essas escolas, elas existiram. Desde a minha primeira escola formal, que foi o Canarinho,
até a minha escola, a D2M, até minha escola Alecrim, que foi um negócio que nós já tivemos juntas, até minha escola Governo do Estado, todas as escolas juntas somaram a Mariana que eu sou hoje. E a Catarina Mina é uma grande escola. Porque eu, apesar de valorizar o artesanato e saber desde muito jovem o nome das coisas, porque minha mãe trabalhava na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social ou Ação Social, mudou de nome várias vezes, em várias gestões, porque ela era funcionária pública do Estado, eu sempre soube o que era um filé e o que era um labirinto, né? Então isso era importante. Eu com 16 anos dizer, essa blusa é de labirinto. E minha mãe dizia, isso aqui demora 20 dias para ficar pronto. Né? Então eu já cheguei na Catarina Mina sabendo que tipologias artesanais eram essas e como elas eram valiosas. Mas eu também tinha um pouco de preconceito pensando, por que isso é tão caro? Por que essa bolsa aqui é cara? Por que isso é R$500 e não é 200? Se no mercado é 50? Será que isso é só uma marca, uma chancela, uma caixa, uma sacola? E aí eu acho que foi lá que eu aprendi que o centro do processo era artesã. E que se a gente não valorizasse a artesã, algumas tipologias iam morrer, como morreram línguas indígenas. Que o labirinto podia morrer. Quantas já morreram? Na Ucrânia, na Lituânia, tô toda arrepiada, na Eslovênia, em todo o leste europeu que tem uma tendência ao fazer manual, quantas linguagens ou sublinguagens de tipologia já morreram com os nossos antepassados, né? A gente vai deixar o labirinto morrer, a gente vai deixar o filé morrer, né? E aí não foi só a Catarina Mina, veio todo um movimento, que eu acho que ela tá ali sim, na frente, na ponta, lidera, mas todo um movimento para entender que esse futuro é feito à mão, né? O grande criador da inteligência artificial, não sei do que eu não sei se ele é do DeepSeek ou do ChatGPT ou pai de todo mundo, eu sei que antes de ontem eu vi esse homem falando e alguém disse assim para ele, né? Qual era a profissão que você indica que a pessoa tenha daqui para frente? E ele disse carpinteiro, bombeiro, artesão, né? Olha aí a resposta vindo. Não sou eu que estou dizendo. É a cúpula do topo da pirâmide tecnológica e bilionária de concentração de renda do mundo. Né? Então, nesse momento, você tem a resposta para que você está sim fazendo a coisa certa e caminhando no caminho certo. É o foco no fazer, é o foco em quem faz, não é a sacola e a caixa que encarecem, é o processo de eu comprar uma matéria-prima justa, é o processo de eu remunerar bem o artesão, é o processo de eu respeitar o tempo dele. Porque eu não posso querer que uma roupa que fica de bilro, que fica um kimono que fica pronto em 40 dias, que ela faça em 20. Ela precisa preservar, ela precisa preservar a articulação, o punho, ela precisa criar os filhos, ela precisa, né? Então tem a fundadora, né, que é a Celina, ela nem gosta de ser chamada de fundadora, a diretora criativa, mas para mim ela sempre será a fundadora. Em 2014 ela chegou para mim com o olho cheio d'água e disse, eu quero investir no varejo. Eu já estava lá, fazendo freelance de redação. Eu quero investir no varejo e eu vou abrir os custos. E eu vou dizer para cada pessoa que compra uma bolsa quanto é que fica com a artesã. E aí eu disse, você tá chorando por quê? E ela disse, porque eu tô com medo. Eu tô com medo porque o mercado, eu vou desvendar a suposta crueldade de um mercado de moda. Eu digo, mas ele é cruel mesmo. E se a gente pode ir nessa ponta, bora. Eu não tive medo nenhum, Elba. Naquela hora que ela me disse aquilo, eu sou muito pouco medrosa, né? Esse é um problema. Na hora que ela me disse aquilo, eu pensei, é a chave, a resposta tá aí. Se não é essa, é uma delas. Ou se não é essa, ela vai trazer outras respostas. E tá aí. Hoje a marca tá em 17 países. Você encontra a Catarina Mina para vender no Japão, né? Ela é sempre a marca do Ceará. Você, quando chega no Ceará, você chegou na terra da Catarina Mina, né? E é uma empresa que tá aí, enfim, em franca expansão, em franca exposição. E eu tenho o orgulho de fazer parte dessa história, porque criar discurso é fazer as coisas existirem. Então eu não faço bolsa, eu não sei fazer uma corrente de crochê, eu tenho 2 mãos esquerdas, sendo destra. Então, o meu fazer é a escrita, é a criação do discurso. E eu fico feliz de ter ajudado a colocar isso na palavra, para que as pessoas possam entender de fato que aquilo é importante, que aquilo é valioso, que aquilo é parte de quem a gente é, que é isso que é a economia criativa. Então, se não fosse a Catarina Mina, talvez a AUE não existia, né? Que é isso que é
a cultura patrimonial, imaterial de quem eu sou como gente. Nossa, que forte. Né? E que aquilo, além do meu ofício, de ser bilreira, de ser labirinteira, de ser crocheteira, de ser bordadeira, de ser transista de palha do croá, da bananeira, do milho ou da carnaúba, aquilo é quem eu sou. Aquilo é o meu trabalho e o meu ser. E o meu tempo. Né? Eu aprendi com minha avó, com a minha mãe, com a minha vizinha, com a minha... E é valioso, é valiosíssimo. E percebe também, Mari, que esse processo e respeitar isso, e toda essa história linda que você trouxe pra gente, ela conversa com o que a gente falou anteriormente. Esse imediatismo, essa urgência que se tem hoje, a gente usa a própria tecnologia, as próprias ferramentas tecnológicas para reeducar as pessoas. Porque elas precisam entender processos. E que não é agora, é quando é possível. E que não é agora, é quando dá, porque tem coisa que você não consegue acelerar, porque não tem como. É o que você está fazendo, existe um tempo para aquilo, né? E isso, essa reflexão, junta também com o movimento que eu creio que você esteja percebendo, eu acho que é muito nítido, de que muita gente tem dado passos para trás. Porque o negócio está tão louco que você já vê, até na própria internet, durante muito tempo eram as postagens muito bem produzidas, aqueles vídeos muito bem trabalhados, então hoje as pessoas estão voltando um pouco para o que é a rotina ali, o que é o dia a dia, porque é como se houvesse uma necessidade de reconexão. Não sei se você percebe, também sente isso. Sinto, é daí que veio o daily, né? Que é a necessidade de você dividir a vida como ela é, né? Uma coisa meio rodriguiana. Claro que aquilo é um recorte, isso a gente sabe. Mas é a necessidade de você, é o sem filtro, é o sem maquiagem, é o que aconteceu no meu dia sem edição, né? É daí que vem o vlog, é daí que vem o daily. Que são tendências macro e que estão aí acontecendo. E outra coisa que me lembrou também, existia uma macro tendência, eu adoro pesquisar macro tendência, né? Que são isso é dito por quem, né? Por veículos, grandes veículos, ditadores de tendência, que dizem ali o que é que o mundo está fazendo naquele momento e tentam traduzir para que todo o mercado ou a ciência possa ali, né, se pautar. Uma grande agenda. A gente está tudo é o grande Big Brother. E aí a macro tendência antes era o autocuidado, era o wellness, né? E agora, sabe qual é a macro tendência? A nostalgia. Olha isso. Por isso os antiquários, os brechós explodindo, o reuso. Claro que não é só um querer. Bora aqui botar a nostalgia para ser uma macro tendência. Não. Existe uma necessidade, uma onda da humanidade. Para onde caminha a humanidade? E a humanidade caminha para isso. O topo da cadeia da sustentabilidade é o reuso. E o reuso vem de reusar as coisas do passado, por conta da escassez de recursos, da disparidade de divisão, né? Mais acúmulo de riqueza no topo da pirâmide e mais miseráveis, e um grande gap entre um e outro. Então, é um movimento que você tem feito da nostalgia, não só do brechó e do antiquário, mas também de entender que coisas não podem ser aceleradas pela tecnologia. Eu tenho aqui 12 agulhas, para tecer uma saia. 12 agulhas simultâneas, em cima de uma almofada, lá no Trairi. ChatGPT pode me ajudar? Não. Que computador que pode ser trazido de algum lugar do mundo pode me ajudar? Nenhum. Simples assim. Sou eu e as agulhas. Sou eu e minha almofada. Sou eu e meu filho chorando lá na sala. Né? Então é por isso que vestir isso é importante. É por isso que na hora que você olha não só para Catarina Mina, que é esse que virou essa grande história e esse grande baluarte do handmade e tal, mas o artesão que está lá na AUE, é você olhar para ele e pensar, tem uma que é a Betânia Maranhão, que eu fico dizendo que ela é a pessoa que eu conheço que mais enxerga, porque ela faz um bordado, Elba, é do tamanho do meu dedo mindinho, ela faz uma árvore, certo? Bordada num colar. E aí eu fico pensando, eu fico olhando para aquilo e pensando, nós temos um final de semana, 12 horas de feira. Quantas horas Betânia passou produzindo, bordando, para estar aqui vendendo em 12 horas, né? Você está comprando ali um mês inteiro de trabalho de uma coisa que está dentro dela, dentro do ser dela, porque o bordado é uma expressão finíssima do que está dentro de você, né? Então isso é o suco
da economia criativa. Mari, você em algum momento aí você falou que eu não consigo bordar, eu tenho 2 mãos esquerdas sendo destra, ok. Mas você tem algo também, essa pluralidade, que você tem expressões artísticas muito fortes dentro de você. A primeira e a principal delas, para mim, é esse dom de fazer, de criar, né? Você é inquieta. E isso você joga muito para fora através das palavras, né, da escrita. Então, você tem uma caligrafia privilegiada, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é se enxergar artista. Porque muito, ao meu ver, do que você traz para o mundo é muito do que você sente. Então, é como se aquela coisa, sabe? O negócio só anda com o olho do dono, porque eu tenho que saber fazer aquilo que eu ofereço. Né? E você tem isso dentro de você, que é essa arte que você coloca para fora de várias formas. E eu queria que você falasse um pouco agora da Mariana artista. É uma construção. Eu acho que hoje eu estou me construindo como artesã. Não sei como é que eu vou. Eu acho que eu preciso ter um tempo para trabalhar talvez essa aceitação ou me sentir digna de vestir essa roupa, sabe? De artista. Eu acho que eu estou me construindo artesã. E é na palavra. E isso é muito valioso para mim. Porque é na palavra que não é escrevendo para vender bolsa, ou escrevendo para vender rede, ou escrevendo para vender stand na feira. É a palavra per se, né? É a palavra pela palavra. E é onde eu sou mais feliz. Se você me perguntar, você ama a Catarina Mina? Amo. Você ama a Pana? Amo. Você ama fazer colar de noite enquanto seu marido não chega do trabalho? Amo. Você ama fazer feira? Amo. Você ama postar no Instagram? Amo. Mas o que é que você mais ama? Eu amo escrever sem a expectativa do outro necessariamente. Eu amo caligrafar, eu amo pegar o iPad e testar várias possibilidades de escrever a letra dentro da letra, ou de escrever de cabeça para baixo, ou de escrever de trás para frente. Eu amo escrever numa parede e saber que a pessoa não vai ver hoje, mas que um dia ela vai olhar no espelho do banheiro e ser surpreendida por um recado. Ou eu amo escrever uma letra miúda na escada da Catarina Mina, escrito lá uma frase do Cacaso, que eu amo, que era um poeta que já faleceu, que é toda felicidade é memória e projeto. E aí eu escrevi essa frase desse tamanho na escada da Catarina Mina. E aí de vez em quando alguém me diz, eu vi, viu? E aí você pisca o olho assim e diz, eu me comuniquei com essa pessoa. Essa pessoa me lê, ela me vê, por mais diminuto que seja, né? Então isso é a parte mais querida. Quando eu chego no trabalho, hoje no escritório, e graças a Deus a Catarina Mina é em cima e a Pana e a Aue são embaixo. E a Sinara, que trabalha comigo em várias frentes, ela diz, tem prato para você pintar, que é da Tempo Chamado Tempo, né? Para quem quiser olhar, é @tempo chamado tempo. E ela diz, tem encomenda, tem prato para você pintar. Aquilo ali para mim mesmo que ela diga assim, você ganhou um brinquedo novo. Você tá dentro do parque, você tá dentro da Disney, entendeu? E você conta histórias, né Mari? Eu uma vez me comuniquei com vocês, Mari, eu quero um banco. Banco, pode chamar? Um banco. Sim. E aí eu tenho uma relação muito forte de história com os meus filhos, com minha família, com São Francisco, a oração de São Francisco. Mari, eu quero colocar isso em algo que eu possa ver, que eu possa usar na minha casa. E aí eu acho que essa tua felicidade vem muito desse lugar de que você se satisfaz enquanto artesã, constrói um caminho artístico e, ao mesmo tempo, você se conecta com as histórias. Né? E vem essa outra sua missão primeira, que é o que você já colocou aqui, que é unir pessoas e contar histórias. Né? Eu acho que vai muito desse lugar. Fala, então, agora um pouco da Tempo Chamado Tempo e da Pana, por favor. Por isso que eu disse que a Mariana é um acontecimento, porque eu não entendo como é que um dia que tem 24 horas ela consegue, né, fazer tudo isso. Mas sabe o que é o segredo? É porque eu não faço nada só. E eu sou muito bem acompanhada. A Catarina Mina é uma empresa que tem 50 pessoas, eu sou só uma, né? Então eu tenho ali um escopo de trabalho. E é o trabalho que eu trabalho assim pro outro, né? A Catarina Mina, ela não é minha, ela é um pouco minha, mas ela é uma empresa grande. A Pana é um empreendimento como a Aue, né? Ela foi fundada também por mim e outras pessoas. E a Pana é uma marca de rede, de dormir.
O Bruno, que é o meu sócio, que também é meu sócio hoje na Away, é de Jaguaruana. E a coisa que ele mais ama é rede. Jaguaruana é a terra da rede, né? Ela divide com São Bento, na Paraíba, esse título de terra da rede no Brasil. E tem coisas que só se encontram em Jaguaruana. Desculpa, São Bento. São Bento é brilhante, é maravilhoso, é incrível. Tem coisa que só encontra em São Bento também, né? É daí que vem o patrimônio material que a gente falou. Mas essa coisa que só se encontra em Jaguaruana é uma rede que ela é muito cearense, ela é muito da memória. Então, quando ele veio com essa proposta de vamos trabalhar aqui comigo, vamos ser do marketing da Valente, na época era Valente, né? Que era a empresa dos pais dele, do pai. Aí eu fui, pela paixão pelo Nordeste, pela necessidade de fazer um freela, de escolar uma grana, de completar a renda. E aí, assim, eu entrei na Pana para ser do marketing. Aliás, na Valente na época. E aí ele começou a dizer, eu queria uma marca de rede que ela fosse assim, ela fosse a cara de 2023 na época. Eu queria fundar uma marca nova, eu queria que ela fosse atual, eu queria que ela valorizasse o artesão, e aí minha escola, Catarina Mina, né, minha escola Away. E eu falei, bora. Aí no meio da pandemia, acho que, sei lá, 2020 ainda, ele disse, quer ser meu sócio? Quer ser minha sócia? Eu falei, eu quero, o que eu tenho para ofertar é um pouco da Away. Ele disse, então tá, você me dá um pouco da Pana, né? Se você me dá um pouco da Away, eu dou um pouco da Pana. E assim a gente fez uma grande troca e criou um grupo, né, empresarial que hoje tem a Away e a Pana. E há tempo era a marca de cerâmica que durante a pandemia eu presa, trabalhava nas quentinhas e pintava barro. Nossa. Que era o que minha mãe fazia quando se aposentou, ela pintava barro. E aí ela às vezes dizia, pinta isso aqui de branco pra mim, ou então... Você quer pintar também? Vendo eu muito agoniada, muito inquieta, achava que aquilo ali podia me centrar um pouco, então ela comprava, vamos supor, 20 pratos para pintar, comprava 3 para mim. Então eu já sabia pintar, porque eu tinha aprendido com a minha mãe. E aí eu tinha um companheiro de trabalho nessa época e ele disse, eu conheço uma olaria lá em Messejana, vamos lá? Quando eu cheguei lá, era a mesma olaria que minha mãe comprava os barros. E aí a gente começou a comprar e fazer, e as pessoas começaram a gostar, e a pandemia acabou, e hoje eu trabalho só por encomenda, eu não consigo mais manter um estoque, sabe? Tipo, lançar uma coleção, assim. Sim. É muito grande, é pesado. Imagina uma coleção de banco, do banco que você tem em casa, né? Nossa, é. E aí eu comecei a fazer isso só por encomenda. Então hoje as pessoas me mandam áudio contando a história da vida, ou eu faço um banco pra estar num casamento contando a história do casal, ou eu faço um prato com a oração favorita da pessoa, com a música. É basicamente isso. Às vezes faço uns pratos com uma frase que a pessoa gosta e eu digo, essa frase é tão linda, deixa eu reproduzir para eu vender. A pessoa, deixa, não é minha não, bote aí. E aí a gente vai brincando aí também com direitos autorais de outros, né? Você falou há um pouquinho que tinha um outro projeto em andamento pessoal. Fala um pouco sobre ele, Mari. Então, a culpa é do Bruno, né, que é meu sócio na Pana, que me ligou. A Pana tá passando por algumas questões, também é muito difícil manter uma empresa de rede. Tá passando por transformações. E aí ele disse, Mariana, tem uma coisa para te perguntar. Eu disse, pergunte. O que tu faria achando só bom? O que ainda falta tu fazer na vida? E eu disse, nada, tô feliz, não tenho mais nem dia na semana para colocar aqui outro projeto. Aí ele disse, não, é porque a Pana pode ser o que a gente quiser. E eu tava pensando sobre o que ainda falta você fazer, o que você tem vontade de fazer. O que você faria sem ver o tempo passar? E aí eu pensei, eu nunca criei nada de moda. Eu fazia uns vestidos com Candice, que é minha comadre, minha grande amiga, minha melhor amiga, que mora no Crato, no Cariri. Eu fazia uns vestidos com Candice, já fiz às vezes uns colares para vender, mas nada muito com muita intenção, sabe? E aí eu desliguei o telefone com o Bruno e fiquei pensando naquilo, né? Aquilo crescendo dentro de mim, crescendo. Aí eu achei um saco que eu tinha comprado para bordar o meu véu de casamento e nunca tinha bordado. E o saco tinha sido tipo R$500 de miçanga de vidro dentro de um armário. E aí eu pensei, tá aí, a matéria-prima tá aqui. Eu vou já ver o que dá se eu pegar essas miçangas e começar a misturar. Será que eu sei bordar? Será que eu sei fazer colar? Será que eu ainda sei fazer acabamento? E aí comecei brincando e pensei, para não ser uma obrigação, vou criar uma coisa devagar, no meu tempo, porque eu só vou trabalhar de noite, só quando eu estiver só.
e eu só vou lançar por drops. Então, por exemplo, só consegui fazer 10 peças esse mês. Lança as peças no mês, quem comprar, comprou. E aí, quem é uma pessoa lenta? O que é lento? Uma lagarta. E o que eu amo inseto, eu amo as coisas pequenas, eu amo olhar pro chão. E aí, criei a lagarta, que é uma curadoria de objetos feitos por mim ou pelos outros, que eu acho bonito e que eu vou juntando em lotes, pequenos lotes, e vendendo esses lotes ali de meia-noite às 6, tô brincando. Em algum momento ali, quando, né? E aí tô gostando de embalar presente, quando a pessoa me faz um pedido, eu vou lá embalar o presente. Me lembro de quando eu era pequena, que a mamãe fazia a gente embalar os presentes de Natal, tudo em cima da cama dela. E aí tem sido um grande retorno. E aí, Elbinha, o que é mais louco, a pessoa mais inquieta do mundo e impaciente do mundo, que sou eu, comecei a trabalhar com a miçanga cada vez menor. E aí passa 3 dias para fazer um colar. Que era uma coisa impensável. Aí né? é terapêutico. E aí tem uma hora que dá uma lombra, que você fica assim, meu Deus do céu, o que foi que eu tomei? Porque não é possível que eu esteja aqui há 4 horas, as costas doem, aí você muda de posição, as costas param de doer, você tá novinha, aí você vai lá na agulha, pá, 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 pá. Aí minha sobrinha, que tem o mesmo nome que eu e o mesmo juízo, Mariana, ela tem 20 anos. E aí eu me vejo nela com 20 anos, né? E ela diz, ela tem um sotaque paulista muito engraçado, e ela diz, como você aguenta passar tanto tempo? Eu não aguento. Eu digo, da sua idade eu também não aguentava, mas um dia você vai aguentar, né? Então eu acho que hoje minha cabeça tá pedindo isso, sabe? Muito bom mesmo, Mari. Minha cabeça tá pedindo isso. E eu queria que agora trazer eu ainda tenho algumas perguntas, eu não estou nem olhando para o tempo, porque eu certamente hoje o nosso tempo vai ser a nossa vontade, mas Mari, eu queria só que você trouxesse um pouco dessa sua função social, né? A gente já falou da Oi do Amor, a gente falou dessa sua conexão com causas sociais, mas você tem posicionamentos políticos firmes e você faz análises profundas e você realmente entende do que você fala. E eu queria um pouco dessa Mariana cidadã, né? Como você se enxerga e como você traz tudo isso junto, porque um pouco de tudo que você faz já traz essa amplitude, né? Essa coisa do regional, a cada 3 palavras que você fala, uma palavra se refere a uma cidade, a uma tipologia, a um lugar, a uma memória. O tempo todo você está conectando o presente com o passado, né? E eu queria que você trouxesse como você se sente nessa sua missão enquanto cidadã mesmo, de trazer essa visão mais contextualizada e posicionada e ser firme no que você acredita dentro de um mundo de tantas críticas e de tanta polaridade, digamos assim. É assim, eu acho que quem está em cima do muro pode até ver um lado e o outro, mas ele não sente. Né? Então, de cima do muro, você não está no mesmo plano que alguém que está do lado A ou do lado B. Então, às vezes, é preciso escolher um lado. Diminuir o muro, ou transformar a trincheira numa ponte, ou transformar ou quebrar o muro, seria o ideal. É o ideal de todos nós. Enquanto isso não acontece, é preciso escolher um lado. Né? Esse lado vai ser só bom? Não. Esse lado tem só gente legal? Não, também. Nenhum dos dois. Mas eu sempre tive essa necessidade de escolher para sentir quem está do meu lado na trincheira, para eu entender se eu estou do lado certo ou não. Quem vai me dizer que eu estou do lado certo ou não é quem está do meu lado. É observar o semelhante. E eu não estou falando de quem está na presidência, não. Estou falando de quem está no chão. Eu tô falando de crença e não de eleição. E aí, tinha uma vontade dentro de mim da militância, porque isso também, de novo, voltando ao passado, era muito presente na minha vida, porque minha avó era militante do começo ao fim, saiu de dentro de casa, fechou a porta do apartamento, foi morar no Farol, e a história que sempre me emociona, para ajudar as prostitutas do Farol a se organizarem como profissionais autônomas, pagarem o INSS para terem o direito de se aposentar em algum momento da vida, para ter dignidade. E ficavam na porta da igreja obrigando o padre a dar a hóstia para tudinho. Porque se não desse, ela fazia um escândalo. Então foi nesse contexto que eu nasci. Então eu sempre tive essa militância dentro de mim. Mas hoje a minha militância é a AUE.
Eu já sonhei em ser vereadora, deputada, senadora, governadora, tudo que você possa imaginar. Mas hoje eu sinto que meu parlamento, se eu tenho algum poder de legislar, é lá na praça. Nossa. Entende? E aí eu tenho uma amiga muito engraçada, e ela fala absurdos, chamada Carol Timbó, ela é arquiteta, e ela diz assim, no dia que você for se candidatar, eu estarei lá para amarrar sua mão, para não deixar você assinar esse papel, porque isso vai acabar a sua vida. Ela diz isso, né? Porque seu lugar não é a política institucional, seu lugar é a política da rua. E eu tô começando a me convencer disso, depois de ter me filiado a um partido e ter sido desastroso, depois de ter, pra mim, né? O partido é bem legal. Mas de não ter me encontrado naquela configuração. Naquele lugar, né? É. E depois de ter entendido que, assim, pode ser em outro partido? Pode. Será que eu não só errei o grupo? Não sei. Mas, por enquanto, agora eu tô ali com a promessa da Carol de amarrar minha mão caso eu vá assinar o papel da candidatura. Entendeu? Filiada eu ainda estou. Então, a rigor, eu poderia me candidatar a qualquer eleição, né? Mas tem aí esse impedimento, que é mesmo meu, assim. Que horas eu vou... É igual um filho. Eu não posso assumir o compromisso de... Vai que eu sou eleita vereadora. O que eu vou fazer para ficar na Câmara Municipal o dia todinho? Eu vou ter que entregar quantas coisas, né? Então, eu tenho que pensar muito nisso. Mas a política sempre teve na minha vida muito presente. Minha casa já foi uma serigrafia de camisa, no tempo que podia fazer camisa, né? Para um tio meu que se candidatou pelo PDT em, sei lá, 86. Então, a política sempre esteve ali, gritando comigo o tempo inteiro. E parecia que eu estava sendo chamada àquilo, porque a minha missão de vida tinha que ser... Aí o povo dizia, se tu se candidatar, tu ganha. Como se isso fosse... Como se a popularidade fosse um pré-requisito para que você ocupasse um lugar tão importante. Não é para ser. É verdade. Entende? É bem mais profundo, né? É muito mais profundo do que isso, do que o Tiririca. Eu adoro o Tiririca, não tô falando mal dele, mas tipo assim, dele ir pra TV e dizer, pior do que tá, não fica, vote no Tiririca. Então, e ótimo, né? Mas assim, não pode ser só isso. Quando espremer, tem que sair. Então, no fim, ainda tem que comer muito feijão pra merecer ocupar um... Eu ainda tenho que ser síndica. Eu ainda tenho que fazer várias coisas antes de ocupar um lugar no parlamento. As escolas, né? Vai subindo os degraus. É muito bom, mas eu acho que você já exerce esse papel de cidadã muito bem, de uma forma muito forte e muito atuante. Eu acho que eu concordo muito com a sua amiga, que fala que você faz a política da rua. Isso é política, tudo é política. Em alguns momentos da minha vida eu já cheguei a verbalizar, nossa, eu odeio política. Porque é uma coisa tão difícil de você materializar, entender e analisar, até enquanto jornalista, você não pode falar isso. Eu disse, nossa, mas é porque é difícil, entendeu? Mas aí a gente entende e passa a entender que a política está na vida, no dia a dia de todo mundo, né? Enfim, a gente faz política o tempo todo e aí é a forma como você vai escolher fazer, né? E aí vem aquela coisa, eu vi uma frase sua esses dias, escrita lá no pratinho, lá na Candice, lá, não é preciso alguma coisa ou não se equilibrar todos os pratos e tá tudo bem, né? Enfim, é meio que isso, você vai fazendo aquilo que é possível fazer. Mari, fala um pouco agora, para a gente fechar essa conversa tão maravilhosa, sobre o futuro, né? Quais são os projetos? Se você quiser falar aí um pouco mesclando do leque de possibilidades, mas fala o que a Mariana pensa para frente, para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um ano. Como é que você desenha esse futuro aí? Eu só consigo falar desse lugar que eu tô aqui, né? Sentada nesse sofá hoje. Pode ser que a resposta não seja a mesma amanhã. Mas hoje eu me sinto profundamente conectada com a economia criativa, com o artesanato, com o feito à mão, com o que eu tenho feito na Pana, na Catarina Mina e na Aue, né? Eu me sinto hoje no dever de trabalhar pelo cooperativismo, pelas oportunidades, pela distribuição de renda, por justiça social. É isso que me faz acordar de manhã, né? Assim, é um gás, sabe? É a minha ansiedade. É a ansiedade de acordar e cada vez mais cedo, porque antes eu adorava acordar tarde, né? Agora é cada vez mais cedo. Então é acordar com as galinhas de manhã para poder ver o que é que vai acontecer, o que é que eu posso fazer, né? Então
A maior gratidão que eu tenho na vida sobre quem eu sou, sobre a mulher que eu sou, é a energia que eu tenho. Porque sem essa energia eu não seria nada, né? E eu tenho essa energia, esse ímpeto de fazer as coisas rápido. Para mim, o feito é muito melhor do que o perfeito. Então, eu preciso realizar, eu preciso fazer. Se o acabamento não tá bom, eu aviso. Olha, o acabamento não tá perfeito, mas tá pronto. Você quer assim? Né? Pra poder ter a pessoa não descobrir depois e ficar chateada comigo, né? Então, eu aviso logo. Mas, eu me vejo conectada com isso agora, profissionalmente, né? E me vejo muito conectada com a terra, com o Icapuí, com a vontade de estar mais perto da natureza, com a vontade de estar profundamente conectada com o que é orgânico, sabe? Eu tenho descoberto isso. Uma pessoa me disse ontem que crer era diferente de ter fé. Que crer era uma decisão. E que ter fé era uma conexão. Como se você estivesse procurando uma estação do rádio e você achasse. Quantas estações de rádio você é capaz de achar ouvindo as coisas naturais, né? Então eu me sinto assim, sabe? No dial da coisa natural. De poder estar em contato com a terra, né? O Icapuí, ele foi esse presente para mim de descanso, de despressurização, de conhecer um outro idioma. As pessoas falam diferente, elas têm um outro sotaque, esse sotaque tem outros fonemas, as relações se estabelecem de uma outra forma, o mar tem outro tempo, as coisas acontecem de um outro jeito, numa outra configuração. Então esse poesia, plano, hein? Esse plano me nutre. Então acho que é isso, é dividir, que assim, o que a Mariana vai fazer para se dividir entre o Icapuí e a economia criativa? Será que vai morar no Icapuí e o artesanato vai ser só do Icapuí? Lá é cheio de labirinteira. Mari, olha, ontem eu acho que eu citei em algum momento essa palestra que eu assisti, que foi muito bacana, e que eu acho que eu vou até trazer essa última reflexão nessa nossa conversa, que me despertou um pensamento. Essa pessoa falava sobre esse bombardeio essa inquietude do mundo atual e essa necessidade que todo mundo tem de se reconectar. A gente fala muito em reconexão consigo, com si mesma, né? E ela falou, não é isso, não é autoconhecimento, não é você se enxergar, é você se conectar com algo mais profundo, com o divino. Entende? Então eu fiquei pensando, eu disse, nossa, como é isso? Porque quando a gente pensa que a gente vai parar e fazer reflexões, a gente pensa, eu vou analisar a minha vida, eu vou me autoanalisar, mas ela disse, não é isso. Isso é muito raso. É você buscar uma coisa muito mais profunda e muito mais, é o divino. Isso não está ligado à crença, à religião, a nada. Está ligado a algo muito maior. É isso que vai fazer nesse mundo você conseguir subir, evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, e você entender os contextos das coisas, né? Então eu acho que essa nossa conversa, ela trouxe muito desse olhar amplo, porque a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre cultura de raiz, a gente falou sobre o fazer manual, a gente falou sobre experimentar coisas novas, a gente falou sobre tanta coisa legal. Sobre vínculo, sobre né? Sobre vínculos familiares, sobre passado, educação. presente, futuro, né? Sobre política. Então, assim, a gente trouxe aqui um caldeirão, né? Lembra bem o caldeirão cultural lá do Cariri, né? Minha terra sua terra de raiz. De raiz e minha terra do sua coração. terra do coração, exato. Então é meio que isso. Eu queria encerrar trazendo essa reflexão para as pessoas que vão nos ouvir, que vão ver ali os cortes, as matérias que vão sair, enfim, para que a gente consiga levar isso, deixar essa coisa de reflexão sobre o que é essa conexão real. Né? O que é que você vai buscar lá dentro? E aí não é uma autocrítica, é uma conexão de fato com o que está mais ali enraizado dentro de você, né? Então é meio que isso. Queria te agradecer. Há muito tempo, uma vez eu ouvi de uma pessoa que era na época uma figura que prestava uma consultoria para o meu trabalho, ele era um homem muito inteligente. E aí ele um dia disse, imprensa não se faz sem opinião. Opinião é o que dá corpo a um veículo. Se um veículo não tem opinião, ele é um veículo vazio. Aí você me vem e funda um veículo chamado opinião. E hoje eu estou aqui sentada, né? Podendo me expressar, podendo ter essa liberdade. Então isso me emociona. É
é lindo encontrar você depois de 20 anos da gente ter se conhecido e nós sermos duas mulheres ainda mais realizadoras e felizes do que nós éramos há 20 anos, né? E fizemos tanta coisa, então isso me emociona também. Queria te agradecer por esse espaço e queria só finalizar contando uma coisa muito pequena, que parece pequena, mas para mim é muito grande. Questionar a crença que está mais enraizada tem a ver com a gente entender quem a gente é e do lugar de onde a gente vem. De onde é que eu venho? De um apartamento. O que é que tem no chão do apartamento? Um granito, uma pedra, uma cerâmica, né? E esse ano, aos 43 anos, eu vi um feijão nascer pela primeira vez. Nossa. Na terra do Icapuí. E quando o feijão nasceu, eu fiz em tom de piada, mas era a mais pura verdade. Na verdade, a primeira coisa a dar não foi o feijão. O feijão eu debulhei, tive o prazer de debulhar. Todo feijão verde da safra, mas foi um melão. A primeira coisa que a gente comeu, de fato. E quando trouxeram o melão, disseram assim, a gente tem um melão. E eu disse, meu Deus, nasce mesmo, né? Nossa. É assim que nasce um melão, né? Então, eu acho que o que é divino para mim não é o que é divino para alguém que nasceu vendo um melão nascer, ou que nasceu debulhando um feijão, né? Então é isso, são essas as conexões do que é divino para o outro, não é o que é divino para você, e você tem que misturar o que é divino para o outro com o que é divino para você e se conectar com o mais profundo de si, é olhar para o outro. Porque às vezes, muitas vezes, ou quase todas as vezes, é no olho do outro que está a resposta do que está mais profundo dentro de você, né? Que lindo. E eu normalmente encerro aqui dizendo, a gente fica por aqui até a próxima, mas eu vou pedir para o Levi, pessoal aí da técnica, que a gente vai levantar, porque eu queria, nunca encerrei assim, mas eu estou realmente muito feliz e emocionada com a nossa conversa, com o que a gente viveu aqui nesse momento, e eu queria encerrar dando um abraço muito forte em você, Mari. Eu quero esse abraço. E aí o Levi vai se virar aí para acompanhar a gente e vai dar tudo certo.